Então vamos lá, meus amores. Vamos fazer só uma prática rapidinho, só para a gente chegar? Daí a gente começa a nossa leitura deliciosa. É só para a gente se localizar, né? Sentir onde está. Sente, então, o espaço onde você está. Os sons ao seu redor. A temperatura do ambiente onde você está. E vai gentilmente convidando a atenção para o seu corpo. Para você sentir mais internamente onde você está. Seu corpo. Veja se seu corpo está confortável, se você está numa postura confortável. Se ele está podendo respirar livremente, se o abdômen está livre. Solta as tensões do corpo. Vai trazendo o corpo para esse estado de conforto. Uma qualidade de amorosidade, de cuidado. Dá agora toda a atenção, toda a sua atenção para o seu corpo. Tenzin Rinpoche diz que quando a gente traz atenção para o corpo, para cada célula do corpo, o corpo se alegra, como as crianças quando a mamãe chega em casa, assim. Todas as células do nosso corpo se alegram, porque nós chegamos em casa. E sente também nessa experiência de corporificação, sente também que tem essa dimensão da mente. A partir do corpo, nós podemos observar também esse campo de experiências muito mais sutil que a nossa própria mente. Então, nota como que está a sua mente agora. Ela está tranquila, está aberta, está preocupada. Como que ela está agora, nesse instante? Tem algum tom, alguma cor emocional preenchendo essa mente nesse momento? Só nota, acolhe. Sente espaço interno da mente, aberto, livre, como o próprio céu. Esse espaço, em alguns momentos em que a gente se aflige, ele parece que ele se encolhe, mas ele não se encolhe de verdade. Esse espaço aberto, essa espaciosidade da mente, essa clareza, essa luminosidade da mente, como um céu com um sol radiante, ela está sempre disponível. Essa natureza da nossa mente, ela é imperturbável, ela acolhe tudo que atravessa essa mente. Pode passar beija-flor, pode passar avião a jato, pode chover. O espaço da mente está sempre ali, aberto, imperturbável. Essa é a nossa natureza mais íntima. Esse espaço claro, imperturbável. E nesse espaço nós podemos acolher todo tipo de experiência e deixar passar.
Então, agora traz a sua motivação para a gente seguir o nosso estudo aqui hoje, nossa leitura. Traz a motivação mais gostosa assim, para o seu coração agora. Pode ser qualquer uma que você quiser. Inclui as motivações mais elevadas. Posso abrir meu coração, que eu possa explorar todas as minhas qualidades. Traz as mais imediatas, eu quero me acalmar, eu quero ficar bem. O que estiver acontecendo agora para você que faça sentido. Deixa essa motivação então ir para o pano de fundo do seu dia, ou da sua prática, da sua vida. Deixar ele presente no pano de fundo, alimentando as suas ações, o corpo, a sua fala, a sua mente. Deixa ela apoiar no teu caminho. E devagar vai abrindo os olhos, se preparando para olhar para o grupo. Esse grupo de gente linda. E vamos embora, beber da água do Norman Fischer. Vamos lá, vamos ver o que ele tem para nos dizer hoje aqui. O Alan Wallace, ele falou uma coisa tão linda esses dias. Eu não consegui falar exatamente, até postei, eu acho, nas mídias dele lá. Ele falou assim o seguinte, que os textos de sabedoria, né, esses livros de sabedoria, os tibetanos, né, dentro da tradição budista tibetana, eles não usam a palavra ler os textos, eles usam a palavra encontrar os textos, né? E ele falou que ele acha isso muito significativo, assim, porque a gente não encontra coisas que não são vivas, né? A gente fala assim, eu tô vendo essa xícara, por exemplo, vai. Por mais que eu goste dela, ela seja minha xícara de estimação, eu tô vendo essa xícara, eu tô tocando, né? Tomando um cafezinho que a minha mamãe me trouxe. Mas a gente não fala assim, encontrei essa xícara, né? A gente fala, tô vendo a xícara e tal, porque é um objeto inanimado, né? Mas os tibetanos, eles encontram os textos. É como se ele pegasse aquele texto e tivesse o autor lá falando com a gente, né? Como se fosse uma coisa viva, assim. Então, eu achei tão lindo isso. É a forma que o autor tem para falar com a gente, né? E quanto mais significativos esses textos são, quanto mais... Sempre são, né? Se a gente pensar. Sempre alguém querendo oferecer alguma coisa para a gente, né? Eu achei tão bonita essa visão, assim, de a gente encontrar esses textos e conversar com eles, né? E ver o que eles têm para nos falar, o que sentido ele tem para a gente. Eu achei tão bonito esse negócio. Então vamos encontrar agora o Norman Fischer aqui para falar com a gente sobre imaginação. Tá bom? Vou compartilhar aqui o meu Kindle. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa assim, antes de a gente, sei lá, se separar aqui, porque daí eu já não vejo mais ninguém, fica tudo meio estranho, né? Porque fica a tela compartilhada aqui. Vamos ver se de vez em quando a gente faz umas discussões em pequenos grupos aqui. Vamos ver se hoje rola algum tema assim que vale a pena a gente fazer, para a gente se interagir mais, assim, né? Porque a gente está agora em 50 pessoas, é um pouco mais difícil de interagir com 50 pessoas, mas grupinhos menores pode rolar. Vamos ver vamos ver o que acontece hoje aqui na nossa prática, tá bom? Vamos começar vendo, então, encontrando com Norman Fischer aqui. E com o mundo poderia ser diferente. Então, a gente parou nesse ponto aqui, né? Ele tinha falado aqui uma coisa super linda. Antes, né, no nosso encontro anterior, ele fala assim, estou convencido de que o mundo poderia ser, e na verdade ele é diferente. Que as possibilidades não precisam ser, na verdade não são limitadas ao tangível, ao conhecido, ao negociável e aos dados que estamos constantemente coletando sobre praticamente tudo que é mensurável.
Os dados nos dão a ilusão de que nós conhecemos o mundo. A gente escolhe algumas coisas e aponta, fala, ah, entendi. Ah, como assim? Mas o mundo é muito mais do que aquilo que a gente conhece, do que aquilo que a gente consegue identificar em cada momento, né? A imaginação não mede, nem concebe e nem instrumentaliza. Ela não define nem manipula. Em vez disso, a natureza é abrir, mistificar, trazer o místico, encantar, chocar, inspirar. Ela se estende sem limites. Ela salta do conhecido para o desconhecido. E ela se eleva além dos fatos. Ela torna leve o mundo pesado e circunscrito que nós pensamos habitar. Ela atua nas profundezas, onde o coração e o amor dominam. Faça-me um favor, esse Norman Fischer, né? Vamos combinar. Ele realmente é um poeta, né? Incrível o jeito que ele fala. E aqui a gente comentou aquela definição de amor, né, do Leman Wallace, que é sonhar um sonho de felicidade e convidar esse sonho para passar do mundo das possibilidades para o mundo dos fatos, né? Que é o que o Lama chama de realidade, composta pelas possibilidades e pelos fatos, né? Algo que já se cristalizou. Mas muitas outras possibilidades podem se cristalizar também, né? Esse é o nosso tema. Então, vamos lá, a gente parou aqui. O que é a imaginação? Eu já vou tirar essa coisa azul para eu não me confundir depois. Então, o que é a imaginação exatamente, né? Como os seres humanos podem conceber o impossível? Bondade amorosa, beleza perfeita, verdade. Como é que a gente pode conceber isso? E ansiar por isso, né? Como é que nós podemos ter sentimentos apaixonados sobre coisas imaginárias e intangíveis como liberdade e justiça? Como é que nós vemos sem olhos, desejamos sem objetos, ouvimos música onde não há música, então criamos a música que existe? Como é que nós concebemos histórias que nunca aconteceram? Imagens que ganham vida a partir de superfícies planas? O que é essa estranha capacidade humana? E aí se prepara, vê uma coisa linda de novo. A imaginação expande os nossos corações e mentes. Ela traz inovação à tona, ela artística, científica, social, ela gera mito, cultura, religião, progresso material. Todo idealismo e visão moral dependem da imaginação, assim como o amor, como diz o Leman Wallace, né? Ir além das suas próprias necessidades materiais e práticas para cuidar amorosamente do outro é o maior gesto que podemos imaginar. O amor, ele não é racional ou prático, ele não lida com fatos só. Ele não é impulsionado por fatos ou por performance. Embora ele possa incluir as necessidades animais ou psicológicas, as suas raízes são mais profundas. Eu gostaria muito de checar essa palavra animais, mas talvez necessidades mais básicas, né? Ou psicológicas. As raízes do amor, elas são mais profundas. Mas a imaginação, claro, tem um outro lado. Ela também é enganosa, também é destrutiva. A imaginação pode distorcer a realidade, nos preenchendo com distração e confusão. A gente pode fantasiar, a gente pode se perder o contato com a realidade, né? A base de realidade. Uma dose muito forte de imaginação pode nos levar à loucura. Paranoia é uma imaginação descontrolada. Graças à imaginação, a gente pode desejar o que nunca poderemos ter. E, portanto, nós ficamos constantemente insatisfeitos, até mesmo enlouquecidos. A imaginação pode nos levar a atos destrutivos, inflar o nosso medo, a nossa grandiosidade, além de qualquer medida, ela pode fazer estrago, se ela se descolar da sabedoria das possibilidades também. Sem a imaginação, não haveria armas, guerras ou genocídios. Não haveria essa criação maluca. Para construir uma bomba atômica, para perpetrar holocaustos, nós tivemos que imaginá-los. E imaginar os meios técnicos que os fizeram possíveis. Então, aqui tem duas bases super importantes para a gente considerar nessa reflexão, né? A base da ética, que pode balizar todas essas possibilidades, né? E a base da sabedoria, de compreender que algumas coisas elas são possíveis, ou seja, existem causas e condições que podem originar isso que a gente imagina. E algumas coisas não tem como acontecer, né? O exemplo mais
ridículo fácil. É impossível eu ganhar na loteria se eu não jogar, por exemplo, né? Então, assim, eu posso sonhar ficar milionária, e eu jogo na loteria, já vou confessando que eu jogo toda semana na loteria, porque eu quero muito fazer muitas coisas com esse dinheiro, sabe? Tem vários sonhos com esses dinheiros aí. Mas eu jogo, né, pelo menos não é tão bárbaro, absurdo assim, né? E eu procuro trazer uma motivação um pouco maior do que eu ficar milionária. Então, mas é isso, né? Existem causas, a gente tem que trazer essa reflexão de sabedoria, né? De entender a causalidade das coisas, né? É preciso ter as causas, as condições adequadas para que os fenômenos se manifestem, sejam eles quais forem, né? Então, tem esse, vamos dizer, esse balizamento, assim, né? Mas ainda assim, as possibilidades são infinitas, se a gente imaginar, né? Especialmente as que estão mais conectadas com a ética verdadeira, né? Com as profundezas dos seres, assim, né? O que vocês acham? Gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Eu fico me lembrando eu até comentei com os meninos aqui, que esse livro está me lembrando aulas de arte, assim. Ele é um artista, esse profundas, rapaz. assim, porque quando a gente fala, né, de imaginação, a gente também está falando de imaginário, e aí é a matéria principal, né? Tipo, é um elemento que a gente trabalha na arte, né? Como é que a gente constrói a imaginação, como é que a gente constrói imaginário, e muda, né? Muda as formas de ver. E aí eu me lembrei de um seminário de muitos anos atrás, assim, que eu assisti, que a gente, tipo, de uma pesquisadora que falava, né, tipo, dessa coisa de que imagens a gente está construindo para o futuro. E aí ela, tipo, tinha feito uma super pesquisa, assim, não de imagens da arte, mas de imagens da propaganda. E aí depois isso vinha, né, como provocação da universidade, como é que na arte, a gente, né, nós como artistas ou como professor, como docentes, né, como é que a gente trazia isso para esse universo, né? Pensar, né, que tipos de imagens estão se produzindo também no universo da arte, né? E aí, desde o tipo, né, nas propagandas da década de 20, então, o touch já era sonhado, o touch screen, né, das telas, não sei o que, esse universo das telas já era sonhado, e ele foi construído, né? E aí, como, por exemplo, que se relaciona hoje em dia, né, com essa sociedade do consumo, com essa estrutura onde é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que a mudança do mundo para um mundo melhor. Então, como é que a gente se relaciona com isso? Como é que a gente traz isso para a Baia, assim, tipo, vamos falar, é nosso papel falar sobre isso, porque esse é o nosso lugar, né? A gente trabalha com imaginação, com o imaginário, né? Essa é a nossa matéria principal. Ah, então... que lindo! Artistas, por favor, salvem o mundo! É muito lindo isso, né? Muito lindo. Enfim, fiquei lembrando disso, assim, é um texto que está me trazendo essas conexões aí com estudos de muitos anos atrás. Que legal, Adri. Gê, Oi. Você estava falando sobre essa questão de... Né, o texto fala sobre essa questão da imaginação para construir, né, armas atômicas, etc. Eu me lembrei de uma frase muito interessante de um grande cientista que era um gênio, realmente, que era o Albert Einstein. Né? Ele falava que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Olha só. Né? Que ele expande, né? Isso para um grande gênio que nunca se adequou ao colégio, era um mau aluno na época de criança, de adolescente, e que foi um dos maiores gênios da física, né? Então, isso é muito interessante. Também era uma pessoa também que ele aprendeu, até tem uma série muito legal sobre o jovem Einstein, que o pessoal deve ter assistido aí, passou uma época no canal privê, né? Que ele mostrava sobre isso, que a importância quando ele saiu de casa, ele foi estudar num lugar onde ele ficou na Suíça por um tempo, na casa de um pessoal que falava sobre tudo. Era uma família que discutia sobre todos os assuntos da mesa.
desde arte, política, ciência, religião, como que aquele ambiente, aquele caldo de cultura, de imaginação, foi importantíssimo para ele na formação dele enquanto estudante, que depois veio a ser um dos maiores físicos da história, né? Então é muito interessante essa questão, legal, né? Val. Muito legal. A Lola sempre comenta uma frase de um... Putz, eu não vou lembrar o autor, mas assim, que a maior impedimento para o conhecimento avançar é a ilusão do conhecimento, né? É achar que você já sabe, assim. E, portanto, você já está só lidando com fatos, né? Você já não consegue imaginar mais, né? Você está lidando com os fatos. Você tem a ilusão de que você conhece as coisas. Esse é o maior impedimento do avanço da ciência, diz esse autor, que a Lola se cita de vez em quando. O Krenak também, né? Krenak maravilhoso. Mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Pá! É incrível, né? Tem algumas visões que a gente comprou definitivamente, parece, né? Eu também dou uma tremida, assim, quando o Lama Santen fala, às vezes. A economia nem sempre existiu. Nem sempre as coisas foram regidas pela economia. Como assim, né? Como não foi, não? Como é que era quando não era, né? É muito louco. Então, essas paisagens mentais, né? Super compartilhadas, que estão super instaladas, elas estão na nossa... Então, assim, que nem o meu óculos aqui, mais para dentro ainda. A gente nem acha que pode tirar. Bom, no meu caso, não enxergo nada. Mas a gente nem acha que pode tirar, a gente nem vê. A gente tá completo. É tipo, eu não sei se todos vocês viram um filminho que chama Isso é Água. Alguém não assistiu esse filme? Isso é Água. Vamos assistir agora? Ele é tão bonito, Não. porque ele fala Não um pouco sobre... Então, eu vou passar, deixa eu só achar o filme aqui. Porque ele fala sobre isso, sabe? Sobre essa... Vai demorar um pouquinho, vou enrolar vocês até o negócio abrir aqui. Mas ele fala sobre isso, sobre isso que está muito na nossa cara e que a gente não nota, sabe? É bem bonito. Tem um livro na editora Elefante que chama Descolonizar o Imaginário, que é debate sobre prós-extrativismo e alternativas de desenvolvimento. Quem que é autor? Quem que é o autor? São dois autores, na verdade, são três autores, que são... tem esse e tem um que chama Alternativas Sistêmicas. Então, alternativas... Coloca no chat pra gente, amor, para eu poder compartilhar depois no... E compartilhar no nosso Telegram. Descolonizar o imaginário. E ele vai dando para a gente alternativas de como que a gente poderia substituir essa sociedade capitalista. Ai, assim, que legal! Terra, a gente precisa sonhar isso, né? Porque senão a gente não vê, não é? A gente precisa imaginar. Se ninguém chegar para a gente e falar, tem uma outra possibilidade, viu? Mas a gente nem acha que existe, né? Então, às vezes, putz, que legal. Como é que é teu nome? Porque tá Tal Pereira no seu... Eu chamo Thalita, mas é que Thalita? Ah, tá bom. Tal. Que legal. Tá bom, Tal. Obrigada, querida. Depois eu vou compartilhar lá no Telegram. Tudo que vocês derem de ideias assim, eu vou lá compartilhar no Telegram. Então, vou compartilhar aqui. É legendado o filme. Vamos ver se todo mundo consegue ver aqui. Ele é um pouquinho longo, 9 minutos. There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about. Stated as an English sentence, of course, this is just a banal platitude. But the fact is that in the day-to-day trenches of adult existence, banal platitudes can have a life or death importance. The plain fact is that you graduating seniors do not yet have any clue what day in, day out really means. There happen to be whole, large parts of adult American life that nobody talks about in commencement speeches. One such part involves boredom, routine, and petty frustration. The parents and older folks here will know all too well what I'm talking about. By way of example, but you can't just get in and quickly out. You have to wander all over the huge, overlit store's confusing aisles to find the stuff you want, and you have to maneuver your junky cart through all these other tired, hurried people with carts. If I choose to think this way in the store and on the freeway, fine. Lots of us do. Except thinking this way tends to be so easy and automatic that it doesn't have to be a choice.
It is my natural default setting. It's the automatic way that I experience the boring, frustrating, crowded parts of adult life when I'm operating on the automatic, unconscious belief that I am the center of the world and that my immediate needs and feelings are what should determine the world's priorities. The thing is that, of course, there are totally different ways to think about these kinds of situations. In this traffic, all these vehicles stuck and idling in my way, it's not impossible that some of these people in SUVs have been in horrible auto accidents in the past and now find driving so terrifying that their therapist has all but ordered them to get a huge, heavy SUV so they can feel safe enough to drive. Or I can choose to force myself to consider the likelihood that everyone else in the supermarket's checkout line is just as bored and frustrated as I am, and that some of these people probably have much harder, more tedious or painful lives than I do. Again, please don't think I'm giving you moral advice, or that I'm saying you're supposed to think this way, or that anyone expects you to just automatically do it, because it's hard. It takes will and effort, and if you are like me, some days you won't be able to do it, or you just flat out won't want to. But most days, if you're aware enough to give yourself a choice, you can choose to look differently at this fat, dead-eyed, over-made-up lady who just screamed at her kid in the checkout line. Maybe she's not usually like this. Maybe she's been up 3 straight nights holding the hand of her husband who's dying of bone cancer. Or maybe this very lady is the low-wage clerk at the motor vehicles department who just yesterday helped your spouse resolve a horrific, infuriating red tape problem through some small act of bureaucratic kindness. Of course, none of this is likely, but it's also not impossible. It just depends what you want to consider. If you're automatically sure that you know what reality is and who and what is really important, if you want to operate on your default setting, then you, like me, probably won't consider possibilities that aren't annoying and miserable. But if you've really learned how to think, how to pay attention, then you will know you have other options. It will actually be within your power to experience a crowded, hot, slow, consumer hell-type situation as not only meaningful, but sacred, on fire with the same force that lit the stars. Love, fellowship, the mystical oneness of all things deep down. Not that that mystical stuff's necessarily true. The only thing that's capital T true is that you get to decide how you're going to try to see it. This, I submit, is the freedom of real education, of learning how to be well-adjusted. You get to consciously decide what has meaning and what doesn't. That is real freedom. That is being educated and understanding how to think. The alternative is unconsciousness, the default setting, the rat race, the constant gnawing sense of having had and lost some infinite thing. I know that this stuff probably doesn't sound fun and breezy or grandly inspirational the way a commencement speech is supposed to sound. What it is, as far as I can see, is the capital T truth with a whole lot of rhetorical niceties stripped away. You are, of course, free to think of it whatever you wish. But please don't just dismiss it as some finger-wagging Dr. Laura sermon. None of this stuff is really about morality or religion or dogma or big fancy questions of life after death. The capital T truth is about life before death. It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge and everything to do with simple awareness. Awareness of what is so real and essential, so hidden in plain sight all around us all the time, that we have to keep reminding ourselves over and over, this is water. This is water. E aí, amores? E aí, gostaram? Eu passo o link para vocês.
Muito legal, né? Você chora fácil, hein? Você é facinho para chorar. Não, isso que eu já assisti 450 vezes esse vídeo, né? É super bonito. Mas eu vou contar uma história triste. Esse David Foster Wallace, ele se matou. Ele não conseguiu enxergar. Eu acho que é por isso que eu choro sempre, sabe? É incrível, né? Ver uma pessoa que tem uma visão tão bonita, né? Tão livre, assim, das coisas. E em algum momento ele não conseguiu enxergar, né? Uma saída para ele. Ele se matou. Tem também um filme sobre a vida dele. David Foster Wallace, o nome dele. Bem bonita essa história. Eu choro por causa da história, né? Talvez não seja só por causa do filme. Eu fico sempre emocionada por causa da história inteira, assim, dessa criatura, né? Mas é tão bonito, né? Isso é água. A gente não se dá conta de onde a gente está, né? A gente, sei lá, a gente se fecha em paisagens apertadas, sofridas, não sei o quê, e não consegue enxergar outras coisas, né? Aí a gente precisa dos artistas, precisa dos poetas, precisa dos mestres, né? Para poderem habilitar, né? Deixar entrar mais ar, assim, no nosso caminho, né? A Ju escreveu assim: essa capacidade de manter a consciência aberta, olhar aberto, prestar atenção em tudo no meio do caos é o que pode nos dar a chance de ver além do que temos, do capitalismo, do que seja, né? Com certeza. Abrir espaço, né? De uma certa forma, não acreditar, né? Não acreditar, assim, muito em como as coisas são apresentadas para nós, né? A gente imaginar que sempre pode ter uma... O Lama Santen, antigamente, ele tinha um mantra que ele falava: isso aqui pode ser assim ou não. Esse ou não era meio que um mantra, né? Tem sempre que ter um ou não. As coisas são assim mesmo, ou não, né? Existe muito mais liberdade do que a gente costuma enxergar. Uma das consequências da meditação, com certeza. Mas não só da meditação em silêncio, né? Esse tipo de coisa que a gente está fazendo, assim, aqui, juntos e tudo mais, é uma espécie de meditação, né? É uma espécie de uma reflexão que pode livrar o nosso olhar, né? De coisas muito cristalizadas, muito congeladas. É uma espécie de meditação, é uma reflexão que pode nos levar a uma compreensão mais ampla, né, das coisas. Então, a gente começa com uma intenção, a gente reflete, a gente conversa junto e tenta expandir, depois a gente aquieta de novo, deixa tudo aquilo decantar. Então, isso é uma espécie de meditação também, sabe? Não é só o silêncio, né, que pode nos fazer isso, embora o silêncio seja fundamental. Vamos seguir mais um pouquinho? No nosso encontro aqui com o Norman Fischer. Então, ele falou desses dois lados, né, da imaginação. E do lado bom e do lado ruim, né? E daí ele fala: não é de se surpreender, então, que para Platão e para outros pensadores gregos a imaginação fosse suspeita. Imaginação, a inimiga da razão, era perigosa, né? Imaginação, razão, né? A imaginação era perigosa. Platão sustentava que o pensamento lógico reflexivo era tudo que era necessário para levar o coração à verdade e à bondade lógica, né? Para ele, a imaginação era subversiva. A sua atração e cor poderiam nos induzir ao erro. Ele celebremente excluía poetas de sua república ideal. Aparentemente, nunca ocorreu a ele que a república era, ela mesma, uma projeção imaginária, né? Gerações posteriores de filósofos viraram de cabeça para baixo a suspeita de Platão acerca da imaginação. No século XVIII, Immanuel Kant viu a imaginação como um ingrediente necessário da percepção e uma faculdade fundamental da alma humana. Ele viu a imaginação como central para a consciência humana, literalmente criando o mundo que nós percebemos e habitamos. Kant chegou a essa visão porque, em seu tempo, havia ficado claro que nós não percebemos o mundo numa correspondência direta, um por um, né? Não existe só uma verificação do que está posto ali fora. De fato, a percepção por si só, o nosso sentimento, a experiência de estar no mundo, envolve uma subjetividade criativa bruta, básica. A consciência é mais do que uma máquina registradora de dados. Como a ciência cognitiva contemporânea confirma,
A consciência é criativa, ela não registra dados só, ela compõe a realidade. Nossos cérebros, nossas mentes, nossas experiências passadas, nossas memórias, nossos corações, as nossas almas, criam o que nós vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos, cheiramos e sentimos. Nós, de fato, imaginamos o mundo. A gente faz isso a todo momento. A gente só talvez não tenha muita consciência desse processo, e aí a gente pode achar que não tem liberdade dentro desse processo, né? Mas a gente faz isso o tempo todo, né? Eu tinha pensado aqui em mostrar para vocês um trechinho de um filme maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver, o Rubem falou, quando comecei a meditar, algo dentro de mim gritou, viva a vida, viver a vida. Isso significa muitas coisas, aprender a se ouvir, não seguir na correnteza, deixar se levar pela vida, apenas reagindo a ela. Maravilhoso, Rubem. Maravilhoso. Eu vou aqui colocar para vocês um trechinho de um filme que está disponível no Vimeo, que eu mega recomendo, assim. Dalai Lama Scientist. Eu vou postar para vocês. É um vídeo que precisa... Ele está no Vimeo on demand, né? Então precisa alugar ou comprar o filme. Mas eu vou colocar aqui num ponto para a gente olhar. É um filme sobre vários encontros do Dalai Lama com cientistas, né? Então, eu vou mostrar um pedacinho em que ele explica esse processo, e o Alan Wallace traduzindo, bem novinho, assim. Então, vamos ver. Ele vai explicar esse processo da... Eu estou compartilhando, não? Não. Ele vai explicar esse processo da construção da percepção, né? Cognitiva, assim. Como é que isso acontece na visão da psicologia budista, né? Bem curtinho, só um trechinho. Depois vocês podem comprar e se divertir, porque o vídeo todo é muito legal. So, in terms of really a precise analysis, what takes place, let's say, in the first instant of apprehending a flower, the very first instant you simply apprehend the flower without reification. You're simply apprehending the flower itself. In the next instant, that is a valid cognition. But normally speaking, in the second instant, then there's the reification of the flower, and as soon as that reification of the flower takes place, then you're into a false cognition. And so, as Holiness concludes here, it is to be seen whether you can find the precise neural correlate of the mere apprehension of the flower versus the very next instant of the reification of the flower. Então, aqui a ideia é que o Dalai Lama, sempre nessas conversas com cientistas, né? Ele explica um pouco como que é a visão, muitas vezes ele fez isso, ele explica um pouco qual é a visão da psicologia budista, por exemplo, que ele sempre considera muito mais avançada, muito mais sofisticada do que a nossa visão de psicologia, de como a mente opera, né? Não psicologia no sentido da ciência da psicologia, mas assim, do trabalho dos psicólogos, não é isso, mas da compreensão da mente, né? De como a mente opera. Então, ele sempre coloca como é que a visão budista né, sobre aquilo, e como é que os cientistas podem... Como é que os cientistas podem apoiar essa compreensão, né? Encontrando os correlatos cerebrais. Então, ele explica isso, né? Que num primeiro momento a gente nem chama de flor, a nossa consciência visual registra cores e formas. Essa primeira é uma percepção livre de qualquer conceito, né? As consciências dos sentidos físicos, elas não são conceituais, elas são perceptivas puramente. Mas imediatamente a mente vai lá e sobrepõe o que ela já conhece sobre aquilo, né? Associa o que deve ser aquele objeto. Aí ela já não vê esse processo acontecendo. O objeto está lá fora, é uma rosa. Óbvio que é uma rosa, né? Então a consciência já nem desconfia mais de que ela está projetando um conceito e reificando, quer dizer, ela está achando que a rosa existe lá e só está sendo constatada a presença da rosa, né? Ela imagina, por exemplo, que as brincadeiras que o Lama Santen faz, que para uma abelha, essa rosa não é uma rosa que ela vai cortar e botar na casinha dela, ela vai comprar um vasinho, colocar lá dentro como é que chama? Da casinha dela? Como é que chama? Casinha de abelha? Colmeia. Colmeia.
Ela não vai pegar a rosa e botar num vasinho dentro da colmeia dela, né? Para ela, a rosa é outra coisa, é uma fonte do que ela precisa para produzir o mel, né? É outra coisa. Mas a gente não vê esse processo acontecendo, aquilo está posto para nós, né? E para complicar toda a história, a gente coloca sobre aquilo que a gente está percebendo todas as histórias que a gente tem sobre aquilo. Ah, uma vez eu espalhei pétalas de rosa na minha cama, aquilo foi tão romântico, né? Outros só acham que a rosa, por exemplo, traz melancolia, porque lembra de rosas e de enterros, talvez, e sei lá. Enfim, a gente já começa a reificar e construir tudo que a gente percebe. E isso acontece o tempo todo, né? A gente não vê isso acontecendo mais, né? Faz parte da forma como a gente percebe o mundo. E como a gente não vê mais isso acontecendo, a gente acha que não tem liberdade, né? Por isso que é bom a gente dar uma revirada, assim, olhar. A psicologia budista é muito impressionante, né, nesse sentido, assim. Ele explica muito como é que a mente opera num nível mais sutil que a gente nem faz ideia. Então, se vocês puderem assistir esse filme inteiro, comprar, assistir, ele está todo legendado. Eu mesmo vou postar aqui para eu não esquecer de depois postar no nosso Telegram, né? Ele vai falar com cientistas sobre ciência cognitiva, sobre neurociência, muito legal. Várias conversas em várias áreas, assim, né? E aí o produtor do filme faz até um quadro, assim, ó, o que a ciência moderna pensa, o que a filosofia budista pensa sobre esse tema, sabe? Muito legal. Mas, enfim, a gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? Para a criança que ainda não aprendeu a falar flor, a palavra rosa, o processo deve ser diferente, com certeza. A criança não tem muita história para contar ainda a respeito das coisas, né? Ela tem mais abertura do que nós, né? Mas aos poucos a gente vai fazendo a criança se encaixotar, né? Dentro das coisas, vai encaixotando a criança porque ela precisa entender como o mundo é, né? Como se a gente entendesse, né? Enfim, né? Isso está acontecendo o tempo todo. A gente precisa notar isso acontecendo para ver a liberdade que tem aí dentro, né? Essa é a ideia, né? Então, vamos seguir aqui. Nós, de fato, imaginamos o mundo, né? O poeta inglês Samuel Taylor Coleridge, não sei se é assim que fala, mas né, foi a primeira pessoa de língua inglesa a viajar para o continente para absorver o novo pensamento que Kant expressava de forma tão persuasiva. E como um poeta, eu sempre apreciei a definição clássica de imaginação de Coleridge. Uma referência importante sobre a imaginação no pensamento ocidental. A imaginação, que Coleridge coloca em letra maiúscula, o tempo todo, é inteira, né? A palavra em letra maiúscula, eu considero tanto como primária ou secundária. A imaginação primária, eu considero ser o poder vivo e o agente principal de toda a percepção humana. E como uma repetição na mente finita do ato eterno da criação, do infinito, eu sou. De acordo com Coleridge, a imaginação primária cria o mundo em que vivemos, o lugar da jornada humana. Seres humanos criados à imagem divina imitam Deus em criar o seu mundo com cada ato de percepção e pensamento. Pelo amor de Deus, que coisa mais bonita isso aqui. A imaginação secundária de Coleridge é o que usualmente pensamos como criatividade. Quer dizer, essa imaginação primária está acontecendo o tempo todo e a gente não se toca, né? A secundária é o que a gente acha que é a criatividade. Aí a gente entende que é uma imaginação, né? Mas a gente não entende que a gente está imaginando o mundo o tempo todo. Deixa eu dar uma outra dica de filme que eu não sei se a gente vai achar. Mas tem um filme incrível que chama Onde Sonham as Formigas Verdes. É uma piração esse filme, assim, Onde Sonham as Formigas Verdes. E é um barato esse filme, porque ele é um conflito assim, entre uma mineradora, entre os executivos de uma mineradora e os aborígenes na Austrália, de uma região da Austrália, onde eles querem perfurar porque ele tem alguma coisa que eu não lembro o que é, mas é uma mineradora que quer destruir aquela terra, né? E para os aborígenes daquela terra, lá embaixo daquele lugar onde eles querem perfurar,
estão as formigas verdes, que sonham o mundo. Se elas forem mortas, ou se elas forem atacadas, o mundo vai acabar. Então, assim, é um conflito insolúvel, porque não tem como convencer aquele povo de que aquilo pode ser feito, né? Não tem problema. Ó, a Tal achou aqui o filme. Obrigada, Tal. Eu não vi meu também. É isso mesmo? Lindo. Mas é incrível, assim, como para esse povo aborígene, essa coisa do sonhar é importante. Eles, por exemplo, eles sonham os filhos antes dos filhos nascerem. Eles vão para um lugar que era um lugar X importante, que construíram um supermercado em cima daquele lugar. Mas não interessa, eles vão ainda para aquele lugar que agora é dentro de um supermercado, né? O supermercado se virou lá, colocou uma seção que não é muito importante, assim. É incrível o filme, é muito incrível. Como a gente atropela nessas culturas também, como a gente atropelou tudo isso, né? Mas eles ainda vão para lá sonhar os filhos, porque é a partir do sonho que as coisas se concretizam, assim. É muito incrível esse filme, é muito legal. Tem também na cosmogonia hinduísta, que a realidade é o sonho de um deus, que é Vishnu. Acho que Vishnu não, acho que é... Vishnu é da destruição, se eu não me engano, não é? Brahma. Brahma, né? O sonho de Brahma. Vishnu é o que destrói as coisas, né? Mas tem isso também. Shiva que destrói. Vishnu faz o quê? Sustenta. Sustenta, mantém. Controla. Isso, boa. Não imagino nada desses deuses aí. Mas é isso aí. Mas tem isso mesmo, a coisa do sonhar, né? Mas está acontecendo o tempo todo. Acho que é isso que a gente precisava guardar no coração. A gente está fazendo isso o tempo inteiro, né? Ainda que a gente não reconheça, né? E quanto mais a gente reconhecer, mais liberdade a gente tem, né? A gente pode usar isso da forma que a gente quiser. Vamos seguir mais um pouquinho, desde a gente... Então, a imaginação secundária de Coleridge é o que usualmente a gente pensa como criatividade. Ela aprimora as nossas almas, refinando e aprofundando as nossas imaginações primárias. Para Coleridge, que foi treinado como um clérigo, como um poeta, a religião e as artes são as esferas nas quais a imaginação secundária funciona e se desenvolve, como a Adri estava falando. Coleridge distingue ainda as imaginações primária e secundária do que ele chama de fantasia, né? Se a imaginação é a função essencial da busca da realidade, a fantasia é o desejo pela realização de desejos. Uma projeção da nossa natureza animal movida pelo ego. Deve ser animal mesmo esse termo que está, né, aparecendo aqui. Como a imaginação, a fantasia nos liberta do peso esmagador de um mundo limitado, né? Mas ela não o faz de um modo positivo, criativo, mas em resposta aos nossos apetites e frustrações. Ela se descola das possibilidades, né? Ela nos distrai, aumenta a nossa insatisfação, nos leva a atos loucos e destrutivos. Ao fazer essa distinção, então, Coleridge parece ter resolvido o problema da natureza dupla da imaginação. Fantasia é a imaginação que é suspeita. Ela pode ser inofensiva, mas se muito distorcida pelos impulsos humanos mais básicos, ela pode se tornar equivocada. A imaginação, por outro lado, quando cultivada e refinada, sempre nos enobrece. É assim que entendo o que Coleridge está dizendo. A noção de imaginação também é central no trabalho de Percy Bysshe Shelley, também não sei se é assim que fala, um poeta inglês romântico da segunda geração. Segundo Coleridge, Shelley entende que o propósito da imaginação é o cultivo espiritual e moral da alma, não a mera produção de objetos atraentes, belos, divertidos ou até mesmo edificantes. Em seu famoso ensaio A Defesa da Poesia, ele combina a imaginação e poesia, ampliando a ideia de poeta para incluir não somente os escritores, mas qualquer um cujo trabalho depende da faculdade imaginativa, incluindo cientistas, olha que lindo, incluindo cientistas, legisladores e todos os inovadores sociais e morais. Para Shelley, a imaginação define a nossa humanidade básica. Ela escreve, inerente à origem do homem, a fonte de toda a bondade humana, de todo idealismo e amor. A razão está para a imaginação como o instrumento está para o agente, o corpo para a alma, uma ajuda, uma ferramenta. A lógica, né? A razão serve à imaginação, né? A imaginação levanta o véu da beleza oculta do mundo
e apreende a sua misteriosa maravilha. Para Shelley, a imaginação trabalha de formas essencialmente misteriosas e desconhecidas, além da vontade ou da intenção, seus passos como os do vento sobre o mar. Movidos por forças internas que são mais do que podem conhecer ou controlar, aqueles que estão comprometidos com a imaginação têm a capacidade de perceber o que ainda não aconteceu. Não é por clarividência, mas por uma aparição de imagens mais difusa e mais potente. Ideias e sentimentos que vão levar a humanidade adiante, para um futuro mais nobre. O sempre citado fim desse ensaio chama os poetas de espelhos das sombras gigantes, que o futuro projeta sobre o presente. Os legisladores não reconhecidos da época. Que boniteza, né, pessoal? A gente parou aqui, ó. Semana que vem a gente vai estudar budismo e imaginação. Aí eu já começo a ficar eu me sinto num território mais conhecido, assim, um pouquinho. Posso acrescentar coisas, né? Que lindo. Então tá, amores, vamos agora, para que essa nossa prática seja de fato uma meditação, né? Seja de fato uma prática contemplativa, né? Agora, então, a gente começou chegando, cultivando uma intenção para nossa prática, e a gente refletiu, né, desafiou ali o que o Norman Fischer estava dizendo, a gente encontrou exemplos, talvez vocês tenham feito isso mais do que o que a gente falou aqui, talvez vocês internamente tenham feito isso também. Agora, para encerrar, a gente deixa a mente descansar completamente livre, assim, sem negar tudo o que aconteceu agora, mas sem acrescentar mais nada, sabe? Sem envelopar em conceitos tudo que foi revirado aqui no nosso coração. A gente deixa isso simplesmente repousar. E a imagem assim, que todos esses insights que possam ter surgido para nós, eles agora são como uma chuva que vai penetrar a terra do nosso coração. A gente só deixa isso acontecer, sem acrescentar mais nada, por uns instantes só por 1 minutinho ou 2. A gente aquieta. E deixa todos os insights penetrarem a nossa mente, o nosso coração. Agora, antes de encerrar, a gente firma agora novamente uma espécie de motivação, mas que agora a gente chama de dedicação dos nossos méritos, né? Desta prática. A gente deseja e aspira que esses insights que possam ter surgido nessa nossa prática, para todos nós aqui, nos ajudem a construir mundos mais amorosos, mais livres possíveis. A gente não abra mão desse nosso direito, dessa nossa possibilidade, dessa nossa liberdade. E que a gente possa convidar todas as pessoas que a gente encontrar para fazer o mesmo. De trazer todos os sonhos de felicidade para o mundo dos fatos.
E assim a gente se despede hoje, amores. Eu desejo que vocês sonhem bastante, vocês curtam bastante essa liberdade aí, que vocês se cuidem, né? Não fantasiem, né? Se cuidem. E eu vou, então, pegar todas as coisas que surgiram aqui, o que vocês quiserem me mandar também para a gente compartilhar lá no nosso grupo do Telegram. Tá bom? E daí a gente continua revisitando isso, sabe? Se a gente puder ler de novo esses trechos do livro durante a semana, né? Vai aguando, né, esses insights, assim, né? Deixando isso ficar cada vez mais vivo, observando isso na vida, né? Isso faz parte dessa terceira etapa dessa prática, que é a etapa da meditação, né? Uma parte dessa etapa da meditação é realmente fazer isso que a gente fez agora. A gente abandona todos os conceitos, a gente deixa a essência de todos os insights penetrarem, né, a nossa consciência, o nosso coração. Mas também faz parte dessa etapa de meditação a gente vê isso acontecendo na vida, né? Tipo, o isso é água, né? Na vida, assim, a gente vê, deixa isso continuar se revelando para nós, no nosso dia a dia. A possibilidade de criar, a possibilidade que a gente está usando todo momento, né? A gente enxergar isso, né? No nosso dia a dia. Isso faz parte dessa palavra meditação, que também significa se familiarizar. Meditação também significa isso, se familiarizar. Então, se familiarizar com esses insights que surgiram nesse nosso encontro, com o Norman Fischer, né? Com textos do Norman Fischer. E com todos nós aqui, né? Essas caras lindas aí, todas. Tá bom? Muitos beijos, se cuidem. Ô, lindeza. Fala, meu amor. Te amo, viu? Eu também te amo. Te amo. Você ama nada. Eu é que te amo. Eu que te amo. Beijo, amor. Obrigada, Gê. Obrigada, Gê. Obrigado, gente. Beijo. Obrigada, gratidão, Gê. Gratidão, galera. Gratidão, gente. Tchau, gente. Beijo. Foi tão pouco. Eita, pouco. Beijo. Abraço, Valério. Gratidão. Muito lindo. Beijo. Obrigada.